A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós iremos estudar o capítulo 4 da nossa revista. O capítulo 4 traz como tema Como interpretar a Bíblia, parte 1. Vamos dar início fazendo uma pergunta. O que é heresia? Heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé. É qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Lembram-se de um homem que surgiu não faz muito tempo, dizendo ser Jesus ressuscitado? Ele diz que se chama Henri Cristo. Então, essa afirmação dele é uma heresia. Para termos discernimento do que é e do que não é heresia, devemos saber interpretar a Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. E isso se deve ao fato de que muitos que leem e estudam as Escrituras não têm o cuidado de interpretá-la de forma correta e honesta. O objetivo da Bíblia é revelar a verdade e não ocultá-la. Não há dúvida de que Deus pretende que a entendamos. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência que estuda os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. A hermenêutica, ela nos ajuda a interpretar a Bíblia. Qual a necessidade da hermenêutica para a interpretação da Bíblia? Uma delas é devido ao pecado. O pecado obscureceu o entendimento do homem e ainda exerce influência perniciosa sobre a sua vida mental consciente. Ou seja, o pecado dificultou a interpretação correta da Bíblia por parte do homem. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Além disso, cada pessoa possui uma capacidade intelectual, costumes diferentes, qualidades diferentes, idiomas diferentes, né? Por isso, a necessidade da hermenêutica, para que a gente possa interpretar a Bíblia. Ninguém apenas lê a Bíblia, nós sempre a interpretamos. Todos os leitores são intérpretes. A questão é se o que entendemos é correto. Uma pessoa pode fazer o texto significar qualquer coisa que ela desejar. Vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, porém que ensina corretamente a mensagem da verdade de Deus. Portanto, manejar bem é ensinar a palavra corretamente. Se as diferentes partes não forem interpretadas corretamente, a mensagem como um todo resultará errônea. Tanto no estudo da Bíblia quanto na interpretação, o cristão deve ser preciso, deve ser minucioso e exato. Vamos analisar a experiência de Felipe em Atos, capítulo 8, versículos de 29 a 31. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês?
E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? Esse diálogo nos ensina duas coisas. A mera leitura das palavras de uma página da Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreende seu significado. Uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar o que leem na Bíblia. Vamos ver agora as qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Então, o intérprete da Bíblia, ele deve ser convertido, ter comunhão com Deus e com a igreja, estudar diligentemente a Bíblia, ser humilde e não ter preconceitos, orar, buscando as luzes daquele que nos deu a revelação escrita, ter bom senso, honestidade e discernimento, não ser precipitado na interpretação do texto. Vamos ver agora alguns princípios de interpretação bíblica. Primeiro deles, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Se a Bíblia não tem a última palavra em sua vida, você nunca entenderá. Se uma pessoa não reconhece nas Escrituras um documento digno de crédito, jamais irá se submeter aos seus mandamentos. O outro princípio é: a Bíblia explica a Bíblia. Isso significa que, quando surge uma questão sobre o sentido verdadeiro e completo de alguma passagem da Escritura, ela deve ser pesquisada e determinada por outras passagens da própria Bíblia que falem mais claramente. Nós devemos interpretar a Bíblia conforme o propósito principal do autor. Devemos descobrir o que levou o autor do texto sagrado a escrever tal assunto. Se você descobrir este propósito, e isso não é difícil, a interpretação se tornará muito mais fácil e rápida. Interprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. A revelação bíblica se desenvolve à medida que Deus revela a seu povo mais de si mesmo e de seus propósitos. Por isso, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Da mesma forma, as cartas do Novo Testamento interpretam os Evangelhos. Interprete segundo o propósito principal das Escrituras. A Bíblia é dada para nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Algumas pessoas criticam a Bíblia por ela não falar claramente sobre tal ou tal assunto. Mas qual é o principal propósito da Bíblia? Certamente não foi escrita para descrever todos os detalhes de toda a criação de Deus, nem para nos dizer para onde foram os dinossauros. Se fosse, você pode ter certeza de que seria completa e infalível também sobre isso. Guarde bem essa frase. A Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história. E hoje contém todas as palavras que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa de complemento. Ela basta por si mesma.
É por isso que muitas vezes alguns acham a Bíblia um livro falho. Eles querem que ela fale o que jamais pretendeu dizer. Resumindo, o propósito principal da Bíblia é mudar nossa vida e não aumentar o nosso conhecimento. Amém? O principal propósito da Bíblia é nos revelar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Somente por Ele alcançamos o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus os abençoe de forma grandiosa. Muito obrigado por mais essa oportunidade e até a próxima aula. Fiquem com Deus.